Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição do Mecanismo Nacional Anticorrupção e cumprimento particularmente o senhor Presidente do MNAC, o senhor Conselheiro Pires da Graça, agradecendo muito a disponibilidade para, de forma tão célere, vir à Comissão dar-nos conta da experiência do MNAC, e cumprimento também, com idêntica estima, o Sr. Vice-Presidente Olívio Mota Amador e o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Dr. Jorge Lobato. Nós vamos dar início a esta audição com a intervenção inicial da entidade e, portanto, o Sr. Conselheiro dispõe de um tempo até 20 minutos para aquilo que tiver por pertinente. Tem a palavra, Sr. Conselheiro. Da execução e monetização da agenda anticorrupção, senhores deputados, senhoras e senhores deputados desta Comissão. As minhas saudações e as felicidades para esta Comissão, também que é algo recente, relativamente aos termos da agenda anticorrupção. Muito me apraz estar presente pela primeira vez em audição neste Parlamento. Enviei previamente alguns elementos informativos acerca da atividade desenvolvida pelo MNAC desde a sua criação. O MNAC, como a lei própria diz, é uma síntese do Mecanismo Nacional Anticorrupção. O MNAC, desde janeiro de 2023, publica uma newsletter trimestral, tem um site institucional a funcionar desde o dia 13 de julho de 2023, no qual consta diversa informação alargada sobre a atividade desenvolvida pelo MNAC, nomeadamente sobre planos de atividade e relatórios anuais. Não sei se têm conhecimento do nome técnico para entrar no MNAC, mas também é muito simples. É chegar ao Google, digitar site do MNAC, carregar, aparece logo na janela, em cima, Mecanismo Nacional Anticorrupção, carregar então diretamente no site do MNAC. Ainda nada foi legislativamente publicado sobre as medidas concretas da agenda anticorrupção, que é o objeto, digamos, da comissão eventual, mas em termos de atos preparatórios, usando uma linguagem criminal ou em termos de historicidade, nada obsta à presente reunião. A estrutura dirigente do MNAC está aqui presente, eu como Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral. Ontem estive a abrir o Fórum sobre Inovação na Promoção da Integridade e da Transparência, promovido pelo MNAC, que decorreu na Fundação Carlos Gulbenkian, e eu estou nesta comissão, num mês especialmente dedicado a campanhas de sensibilização contra a corrupção, porque o dia 9 de dezembro de cada ano foi instituído pela ONU como o Dia Internacional contra a Corrupção. O MNAC participa em diversas iniciativas em virtude da colaboração que iniciou com importantes e apreciadas associações, como a Transparência Internacional Portugal, a All for Integrity, que vão permitir realizar iniciativas conjuntas e ainda mais outras que estão em vias de serem concretizadas. Não é? A criação do MNAC decorre da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, portanto, que termina ao fim deste ano, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros de 6 de abril 37/2021, e assim, nesta sequência, veio a ser criado pelo Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, o presente Mecanismo Nacional Anticorrupção. Encontro-me a presidir ao MNAC desde 23 de junho de 2022, em que, nessa altura, por proposta foi de duas entidades que presencialmente desconhecidas. Comecei do zero. O MNAC, a partir da sua criação, era uma entidade entre, digamos, o nome e eu próprio, não é? Por ser da lei, tive de designar o Sr. Secretário-Geral e de propor o Sr. Vice-Presidente, e a partir daí ficou instalada a situação estrutural e começou então a desenvolver-se nos termos previstos pelo tal referido Decreto-Lei. Foi nessa mesma data que foi declarada a instalação definitiva, depois em 7 de junho de 2023, através de uma portaria 155/2023, 6 de junho, que foi nessa data que ocorreu a extinção do Conselho de Prevenção da Corrupção. Como sabem, o MNAC é, nos termos da lei, uma entidade administrativa independente, com personalidade jurídica, direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira, que desenvolve atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas que estão ligadas à própria corrupção, e tem por missão promover a transparência e a integridade da ação pública e garantir a efetividade de políticas de prevenção. Uma coisa é a prevenção e outra é a repressão. E esta garantir a efetividade de políticas de prevenção
na sequência até de uma deliberação havida nas Nações Unidas, acabando-lhe a fiscalização da execução do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, publicada em anexo ao mesmo decreto-lei, do qual faz parte integrante. Não é o MNAC, como disse, não é um meio de repressão, mas é um meio de repressão, como sabe, é através do Ministério Público, das entidades policiais, da própria Polícia Judiciária, que tem uma unidade de combate à corrupção, mas o MNAC é um mecanismo de prevenção. Portanto, não é um órgão policial ou de peritagem científica para a detecção de práticas criminosas. É uma maneira de, digamos, tem por objeto prevenir, diríamos, a existência da corrupção. Portanto, é um organismo de prevenção. O plano estratégico, aprovado em 25 de janeiro de 2023, tinha estabelecido 3 prioridades estratégicas para o período de 2023 a 2025, que era dotar o MNAC de capacidade operacional para se afirmar como entidade independente e credível no cumprimento da sua missão, contribuir para garantir a efetividade da política de prevenção da corrupção e assumir um papel ativo na promoção da integridade e da transparência na sociedade portuguesa. Foi, digamos, os objetivos estratégicos que salientaram diversas ações desenvolvidas pelo MNAC, traduzidas em 3 áreas específicas, que é a fiscalização do RGPC, que é o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, a promoção da cultura de integridade e transparência e relações internacionais. Na fiscalização do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, o MNAC emitiu 4 recomendações publicadas em Diário da República. A recomendação número 2/2023, de 7 de julho, sobre a submissão dos instrumentos relativos aos programas de cumprimento normativo. A recomendação 1/2024, de 26 de fevereiro, sobre instrumentos de prevenção e da corrupção e infrações conexas por parte do Governo. A recomendação número 7/2024, de 28 de maio, dirigida aos responsáveis pelo cumprimento normativo. E a recomendação número 9/2024, 22 de maio, sobre a assinatura dos relatórios enviados para o MNAC. Desde o mês passado, tem em pleno funcionamento a plataforma digital, concebida para centralizar a submissão e gestão dos documentos relacionados com o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo RGPC. A denominada plataforma do RGPC, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, permite a submissão dos planos de prevenção da corrupção, do Código de Conduta, dos relatórios de execução e de outros instrumentos essenciais ao cumprimento do tal RGPC. Esta solução digital assegura a conformidade com o quadro normativo vigente, reforçando a transparência e as boas práticas da governação, contribuindo ativamente para a prevenção da corrupção em Portugal e tornando mais eficiente a fiscalização de irregularidades. Esta plataforma destina-se a todas as entidades públicas e privadas, com 50 ou mais colaboradores, tendo já sido notificadas cerca de 1.700 entidades públicas e 12.000 entidades privadas. No primeiro semestre de 2024, foram criadas 4 equipes de controle, que procederam aos primeiros estudos da monitorização do RGPC em setores específicos, apresentaram os primeiros relatórios relativos ao primeiro semestre e, no segundo semestre, desenvolveram tarefas específicas que determinam esse âmbito. Quanto à promoção da cultura de integridade e transparência, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração do referencial de educação para a transparência e integridade no âmbito da Direção-Geral de Educação, tendo participado o MNAC nestes trabalhos, vindo a ser elaborado o denominado referencial de educação para a transparência e integridade, destinado a ser um instrumento de apoio aos professores em todas as fases, educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário, tendo o MNAC publicado este propósito da recomendação número 8/2024, 21 de agosto, sobre iniciativas educativas no âmbito da integridade, transparência e luta contra a corrupção, abarcando também o ensino superior. Devido ao protocolo com a All for Integrity, o MNAC tem acompanhado o trabalho da rede de escolas anticorrupção, uma iniciativa que procura envolver alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, em 61 escolas do território nacional e no estrangeiro, na prevenção da corrupção e promoção de uma cultura de integridade. E em colaboração com a All for Integrity, estamos a iniciar um programa de formação de professores em literacia anticorrupção, que irá abranger o ano letivo de 2024/2025 docentes do 3º ciclo de ensino secundário, que será objeto de acreditação no Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua. Atendo à experiência muito bem sucedida do Parlamento Jovem, o MNAC já teve a ocasião de, junto da Comissão de Educação desta Assembleia, manifestar o seu interesse e disponibilidade para a realização de programas e iniciativas tendentes à criação de uma cultura de integridade e transparência.
Relativamente ao desporto, salienta-se que a Lei 14/2024, que veio estabelecer o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos, foi criada a Plataforma Nacional destinada ao tratamento da manipulação de competições desportivas, entidade coordenada pela Polícia Judiciária. O MNAC também integra esta Plataforma Nacional destinada ao tratamento da manipulação de competições desportivas. E foi aprovado também em 2024 o Plano de Formação para a Integridade e Transparência e a Prevenção da Corrupção, 2004/2025, tendo estabelecido formas de cooperação MNAC com diversas entidades da sociedade civil. Assim, durante o ano de 2024 foram celebrados protocolos de colaboração com a Transparência Internacional, a United Nations Global Compact, All for Integrity, o Observatório da Economia e Gestão da Fraude, o Centro de Arbitragem Administrativa. E, portanto, quanto a isso, quanto à tipologia das comunicações apresentadas no primeiro semestre de 2024, relativamente às atuações criminais a níveis judiciais, houve 277 no total, sendo 223 despachos de arquivamento, que representam cerca de 80%, havendo 44 despachos de acusação, que representam 16%, e havendo 10 acórdãos condenatórios, que representam 4%. A análise mais detalhada do conteúdo destas comunicações será apresentada no início de 2025, no contexto das análises da globalidade das comunicações que foram recebidas durante o ano de 2024. Sendo certo que em abril do próximo ano, o MNAC tenta fazer um relatório a entregar ao Governo sobre, digamos, o relatório anual, não é, relativamente do ano de 2024, onde estarão descritas essas situações. Após uma análise preliminar dos dados escolhidos no primeiro semestre, verifica-se que são muito em linha com as tendências registradas nos anos anteriores. Quanto aos tipos de decisão comunicadas, 4 em cada 5 comunicações judiciais, cerca de 80%, correspondem a despachos de arquivamento, 1 em cada 5 comunicações judiciais permitem aceder e colher elementos indiciários e probatórios da ocorrência de crimes da alçada do MNAC, cerca de 20% do total das comunicações do primeiro semestre de 2024. Quanto à tipologia de crimes, o crime de corrupção continua a ser o que tem maior prevalência por associação às denúncias apresentadas e às correspondentes investigações desenvolvidas, surgindo associada a quase metade, cerca de 45% das comunicações. Segue-se depois os crimes de prevaricação, peculato, abuso de poder e participação económica em negócio, que no seu todo representam uma dimensão de cerca de 40% do mesmo total das comunicações. Aliás, é uma situação, em certa medida, relevante, é que, por exemplo, o crime de falsificação, porque, como sabem, nos termos do Decreto-Lei 109/E que referi, não é, criou o MNAC, estão indicados os crimes de corrupção e de infrações conexas. E, embora se descrevam os crimes das infrações conexas, não é, relacionadas com a corrupção, a meu ver, há uma pergunta fundamental que eu considero de maior interesse, que devia integrar também essas tipicidades, que é um crime perigo comum, mas genérico, que é o crime de falsificação. Pois que o crime de falsificação é precisamente o contrário da verdade das coisas e da realidade e de turpas, no bom rigor vai contrário, digamos, àquilo que deve ser da verdade, da veracidade da própria realidade, e esse crime devia também estar integrado, uma vez que abrange toda a atuação, o é referente, o que podia ser considerado necessariamente uma infração também conexa relativamente aos crimes de corrupção. É uma situação, digamos, que legislativamente eu ponho também em consideração. Quanto à tipologia da denúncia que originaram os procedimentos criminais, cerca de metade das comunicações judiciais foram iniciadas através de denúncias anónimas. Segundo os inquéritos iniciados a partir de comunicações institucionais e de elementos apurados no âmbito de outros inquéritos, totalizam cerca de 20% do total, e ainda as denúncias de autor identificado, que representam cerca de 17% do total. Quanto à tipologia de entidades envolvidas nos procedimentos criminais, mais de metade das comunicações está associada a denúncias e investigações envolvendo a entidade do universo autárquico, sobretudo municípios e também algumas freguesias, apresentando entre 50% a 60% do total das comunicações. Segue-se as comunicações associadas a investigações envolvendo entidades da administração central, que representam cerca de 18% do total. Estes dados são preliminares e resultam de uma primeira análise realizada sobre comunicações apresentadas ao MNAC no primeiro semestre de 2024. Neste mês de dezembro ainda estão previstos protocolos de colaboração, como referi há bocado,
nomeadamente isso no site do MNAC, que se consultar, tem uma visão alargada e diferenciada sobre, digamos, o âmbito da atividade do MNAC, nomeadamente instrumentos do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, Plano de Prevenção de Riscos, Código de Conduta, Canal de Denúncias, Programa de Formação e Comunicação, responsável por cumprimento normativo, Guia de Integridade Esportiva, Coleção Ética e Integridade, desenvolvida com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial e United Nations Global Contact Network Portugal, e ainda o acesso ao Código Europeu de Conduta para a Integridade de Investigação e os módulos sobre Integridade e Ética do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Há também, digamos, uma atuação internacional, as relações internacionais do MNAC. Desenvolveu uma intensa cooperação a nível de relações internacionais com a Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça, a qual coordena e acompanha todas as negociações internacionais em matéria de prevenção e combate à corrupção e segue a implementação interna de vários instrumentos jurídicos internacionais. O MNAC tem participado no processo de avaliação de Portugal no âmbito do relatório Rule of Law da União Europeia, começou a preparar o pedido de adesão como membro da European Partners Against Corruption, estabeleceu os primeiros contactos junto do Conselho da Europa, com vista a obter o estatuto de observador na Network of Corruption Prevention Authorities e a formular o pedido de adesão à International Association of Anti-Corruption Authorities. Sobre o canal de denúncias está inserido no site do MNAC. Qualquer cidadão poderá, através dele, denunciar de forma segura atos de corrupção ou infrações conexas, nos termos previstos no Regime Geral da Proteção de Denunciantes, bem como no Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Tudo isto foi possível desenvolver, apesar do constrangimento da nossa ação, ser morosidade logística ou burocrática e, sobretudo, escassez de recursos humanos e a dificuldade no seu recrutamento. Isto, digamos, é eliminar esta dificuldade do seu recrutamento e disso damos conhecimento à Sra. Ministra da Justiça quando efetuou a visita ao MNAC, uma vez que no MNAC atualmente o apoio técnico e administrativo é muito exíguo, já efetuou desde março de 2023 até ao momento na Bolsa de Emprego Público 24 procedimentos concursais para a mobilidade, que é o que a lei obriga à mobilidade, não é exclusivamente mobilidade no MNAC, destinando-se a várias categorias de funcionários. Dos procedimentos efetuados, realizaram-se até ao momento 58 entrevistas, tendo sido selecionadas um total de 22 candidatos. Dos que 22 candidatos pré-selecionados, até ao momento foram preenchidos neste período 11 lugares. Destes 11 lugares, 5 deles terminaram antecipadamente a mobilidade, tendo 6 lugares atualmente preenchidos por mobilidade. Motivos do não preenchimento de mais lugares: recusa por parte do serviço de origem, cerca de 50%, é autorizar a ida do funcionário para o MNAC, impossibilidade do funcionário consolidar a sua posição no quadro do MNAC. Quanto ao futuro, a agenda anticorrupção aprovada pelo atual Governo e que esteve em consulta pública até 12 de agosto assume o compromisso de operacionalizar a situação do MNAC, dotando-o da eficácia, designadamente através de uma redefinição da sua estrutura interna e modelo de governação, bem como da separação de condicionantes no recrutamento para o seu mapa de pessoal. Desconhecemos totalmente quais são as alterações previstas em concreto, mas certamente permitirão superar as dificuldades que temos deparado, nomeadamente a nível do recrutamento do pessoal dos serviços de apoio do MNAC. Disse apenas alguns factos, não é referentes, digamos, à própria estrutura do MNAC. Tem existido atrasos, sim. Pergunto, é moroso criar instituições a partir do zero, no contexto de constrangimentos no recrutamento de recursos humanos? Sim, sem dúvida, mas constitui uma motivação para tentar fazer mais e melhor, que é o que se tem feito, precisamente na construção do MNAC, que iniciou-se comigo a partir do zero. Eu dediquei toda a minha vida, durante meio século, quase meio século como magistrado, a servir o nosso país, sempre com a preocupação de assegurar o cumprimento da lei com respeito pela justiça e dignificado pelo valor ético da verdade, simplicidade e transparência. E é perante estes fatores que se mantém a minha estrutura mental, pelo que não me resigno perante o fatalismo da corrupção que põe em causa o Estado de Direito, afeta o desenvolvimento e dilapida dinheiros públicos, minando a democracia. Senhora Deputada Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa atenção e estaremos ao vosso dispor para os esclarecimentos que entenderam necessários. Hoje está aqui o MNAC todo presente, Presidente, Vice-Presidente e o Secretário-Geral. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Nós passamos agora ao tempo de intervenção dos grupos parlamentares e começamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade de cumprimentar o Sr. Presidente do MNAC, o Sr. Juiz Conselheiro e a restante equipa, agradecer-lhes a presença
nesta comissão, no sentido de termos aqui também a oportunidade de dialogarmos e procurarmos as melhores soluções para aquele que é o nosso desiderato, que é o combate à corrupção. Senhor Juiz Conselheiro, como é do conhecimento e do conhecimento de todos, este Governo já apresentou uma agenda anticorrupção, uma agenda ambiciosa, uma agenda que foi célere e foi idealmente consensual, que conduziu à adoção de um pacote de medidas que promovem a integridade, a transparência na governação, a responsabilidade política e o firme e decisivo combate à corrupção em todas as suas formas, com vista, naturalmente, a fortalecer aquela que é a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. E, portanto, foi com vista precisamente a acompanhar esta agenda anticorrupção que foi constituída esta comissão, solicitada a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, e esta comissão tem precisamente como objeto analisar na íntegra as soluções que são destinadas a reforçar a transparência, a prevenir e a combater a corrupção, incluindo a concretização das medidas legislativas contidas nesta agenda que já foi apresentada pelo Governo, bem como o respectivo acompanhamento dessas mesmas medidas. Aliás, este Governo prevê no seu programa precisamente a transparência e o combate à corrupção e, designadamente, naquilo também que o Sr. Juiz Conselheiro há pouco especificou, uma reforma institucional das entidades públicas especializadas na transparência e prevenção da corrupção, o que diz o programa do Governo, designadamente o Mecanismo Nacional Anticorrupção, a entidade da transparência, a entidade das contas e financiamento político, baseado precisamente, esta reestruturação, baseada naquela que é a avaliação do desenho institucional e do desempenho das próprias organizações. Aliás, na própria agenda anticorrupção, sobre o MENAC, é dito também que é importante fazer a respectiva reestruturação e o reforço dos meios deste mecanismo. Destaco também nesta oportunidade o aumento no Orçamento de Estado em relação ao MENAC, bem como também um acréscimo no que diz respeito ao orçamento da Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga estes crimes e é o maior orçamento de sempre. Mas, Sr. Juiz Conselheiro, e centrar-me mais agora e depois de fazer este breve enquadramento no Mecanismo Nacional Anticorrupção, ao qual Vossa Excelência preside, a criação deste mecanismo representou, de facto, uma alteração significativa relativamente ao passado, porque a prevenção e a corrupção passou a ser assegurada por uma entidade administrativa e financeira independente, com personalidade jurídica e com poderes de autoridade, dotada, como já disse, da autonomia administrativa e financeira, e que foi criada com vista ao desenvolvimento da sua atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e das infrações conexas. A atividade do MENAC encontra-se, e eu tive a oportunidade de ler os relatórios anuais de atividade, designadamente o 2022 e o 2023, e sabemos que os dados que nos são revelados são, de facto, preocupantes. Designadamente, um conjunto de 194 comunicações judiciais relativas a procedimentos criminais relacionados com fraude, corrupção, criminalidade conexa, dos quais são destacados sempre a preponderância da corrupção. Depois, no relatório também que tive a oportunidade de ler de atividades do Ministério Público, também é destacado com grande enfoque os crimes económico-financeiros, os crimes de corrupção e afins, o branqueamento, os fenómenos criminais que maior aumento registrou entre 2022 e 2023, assinalam-se os crimes económico-financeiros, o branqueamento de capitais e por aí fora. Depois, o relatório da Procuradoria-Geral da República de Execução diz-nos também que o crime de corrupção foi o que registrou o maior aumento no número de novos inquéritos, o que também nos preocupa, e o Índice de Percepção da Corrupção 2023 da Transparência Internacional diz-nos que Portugal, que é avaliado num conjunto de países da Europa Ocidental e União Europeia, obteve 61 pontos, fixando-se na 34ª posição em 180 países.
Esta edição revela que o combate à corrupção em Portugal continua a não avançar e que tem falhas ao nível da integridade na política. Do meu ponto de vista, Sr. Juiz, Conselheiro, o Índice de Percepção da Corrupção 2023 evidencia precisamente que não basta a um país ter uma estratégia nacional de combate à corrupção, é fundamental que seja efetivo esse mesmo combate. E as críticas que têm sido feitas ao mecanismo que Vossa Excelência preside vão no sentido de afirmarem que não existem diretrizes ou planos de monitorização, ou seja, que não tem sido implementado na prática o combate, a prevenção à corrupção. Falam da falta de dinheiro, o senhor Juiz Conselheiro já teve a oportunidade de nos falar na falta de recursos humanos, portanto, falta de meios, na fraca aplicação e na implementação lenta de medidas dirigidas à prevenção da corrupção em Portugal. E vou já concluir, Sra. Presidente. Aquilo que eu lhe perguntava, o MENAC existe, mas é uma estrutura que não está a conseguir ser eficaz. E perguntava-lhe porquê. E perguntava-lhe também, se não sendo eficaz, que planos tem para fazer cumprir este combate e a prevenção da corrupção para o futuro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a todos os membros do MENAC a presença e também os esclarecimentos prestados já nesta primeira ronda. E queria focar as minhas questões em três conjuntos de temas, sem deixar, no entanto, um comentário inicial. Parece-nos que a avaliação que esta Comissão vier a fazer e também o trabalho que seguramente tem vindo a fazer deve procurar partir de um princípio de razoável estabilidade e de construção em cima daquilo que se foi conseguindo avançar. Ou seja, houve, bem antes das recentes medidas anunciadas pelo Governo, mas há uma alteração significativa do quadro legislativo, quer concomitante com a criação do MENAC, com a revisão legislativa e a aprovação até do regime de prevenção que hoje são chamados a aplicar. E, portanto, a primeira nota que queríamos deixar era de que as instituições e as soluções jurídicas têm que ter espaço para respirar e para funcionar. E talvez aqui discordasse um pouco do que a Sra. Deputada Andréa Neto há instantes dizia sobre a falta de eficácia do MENAC, e não partilhamos dessa leitura. Ou seja, parece-nos que no quadro de um ecossistema bastante complexo, com funções diferenciadas, em função de quem tem competências de investigação criminal, em função das competências do sistema judiciário, em função das competências próprias de cadente administrativo, a função que o MENAC foi chamado a desempenhar é, fundamentalmente, de prevenção, de pedagogia e de reforço dos restantes elementos deste ecossistema. E, portanto, naturalmente, tendo que o construir de raiz, podendo fazê-lo agora com meios de que o seu antecessor não dispunha, com uma autonomia que o seu antecessor não dispunha, obviamente também não seria justo ter que esperar que, num período de tempo que ainda corre desde a sua instalação, que tivesse que produzir já resultados como se estivesse no terreno ao mesmo tempo que os restantes e com as mesmas missões que os restantes. E, portanto, esta dimensão da estabilidade leva-me à minha primeira questão. Porque se nós vamos encarar, como também foi referido, a possibilidade de ponderar uma reestruturação das várias entidades com responsabilidade neste domínio, do reforço da integridade e transparência e do combate à corrupção, não sei se as opções de olhar necessariamente de forma refundadora para todas elas é a melhor de todas. Isto é, foi referido há instantes os papéis da Entidade para a Transparência, da Entidade das Contas e do MENAC. Ora, cada um deles tem um papel muito específico e muito particular no conjunto de instituições que podem ajudar à prevenção e ao combate à corrupção. A Entidade das Contas, dos partidos e do financiamento das campanhas tem vários anos de experiência no terreno e dedica-se especializadamente ao acompanhamento de um fenómeno muito particular que não se confunde com o da Entidade para a Transparência recém-criada, cuja finalidade se dirige mais aos titulares de cargos políticos e à garantia da transparência dos seus registros de interesses ou a possibilidade de um depósito das suas declarações de rendimentos. Aquilo para o qual se desenhou o MENAC foi, de facto, para as tarefas que referiu, no fundo, quer da intervenção pedagógica, da dimensão educativa, mas também de monitorização, de acompanhamento e de formulação de recomendações que
podemos retirar dos relatórios que apresentam que têm vindo a fazer. E era precisamente deste balanço que fizeram e que nos deixaram que tinha algumas questões, enfim, não tanto estatísticas, porque essas também nos deixaram essa nota, mas parece-nos que resulta, não da atividade do MENAC, mas daquilo que o MENAC é o privilegiado intérprete e observador e nos pode dizer sobre a capacidade de cumprimento de muitas das obrigações criadas pelo regime geral da prevenção da corrupção. Designadamente aquelas que fazem impender sobre todas as entidades públicas e sobre um número muito substancial de entidades privadas, de obrigações como a elaboração dos planos de prevenção de corrupção e dos códigos de conduta. E aqui parece-nos que, de facto, não há ainda uma cultura enraizada em muitas instituições públicas, e pensamos, por exemplo, no plano autárquico, agora pensando nas instituições públicas, tendo até em conta que estão vinculadas também freguesias acima de um determinado volume, em que, nas de maior dimensão, encontramos a elaboração de primeiros planos de prevenção e também de códigos de conduta, mas em que nos parece que os passos dados pelas várias entidades no terreno não têm, esse sim, tido o ritmo desejável e pedimos também uma avaliação da vossa parte, uma vez que também são destinatários e, portanto, também fazem essa monitorização, com um elemento de complexidade adicional, porque não só temos obrigações de elaboração de códigos de conduta que resultam do regime geral de prevenção da corrupção, como, paralelamente, temos obrigações de elaboração de código de conduta que resulta da Lei 52 de 2019 e não são necessariamente para a mesma coisa, e tanto temos autarquias que têm planos de códigos de conduta diversificados para cada uma destas obrigações, como algumas que os submetem a uma mesma lógica, e, portanto, temos uma realidade muito diferente na sua concretização. Mas, portanto, esta, uma primeira questão sobre esse balanço, quer quanto aos códigos de conduta, quer quanto aos planos de prevenção, quanto àquilo que podem medir do que a sociedade civil, ou melhor, do setor privado e o setor público oferecem de resposta e de concretização destas medidas. Depois, num outro plano, e aqui talvez pedisse, se pudesse, para além dos indicadores estatísticos que refere, se da análise prospectiva que fazem das comunicações que recebem ao nível do que ocorre no plano de investigação criminal e das denúncias recebidas, detecta-se aqui o que também temos visto noutros domínios, que há um número muito substancial de denúncias anónimas que depois não traduzem a dimensão real da presença de ilícitos, que se calhar ajuda a alimentar as percepções. Eu acho que as percepções e os indicadores de percepção são importantes, porque permitem o diálogo com a sociedade civil e com os cidadãos e perceber até que ponto é que eles se sentem satisfeitos com os resultados, mas não são necessariamente um bom indicador do que é que se está efetivamente a passar. E, portanto, pode haver esta percepção, não sei quantas denúncias, mas depois, se verificado e feito o processo de inquérito e se conclui pelo arquivamento, ou se muitas delas não redundam em condenação, pode não significar que esteja algo a falhar no sistema judiciário, pode significar que, de facto, muitas delas não tinham fundamento jurídico suficiente. Eu, portanto, pergunto, e para concluir, se têm essa perspectiva a partir da análise prospectiva e se pensam, eventualmente, aprofundar esta dimensão. Ou seja, como noutras áreas se faz também a análise prospectiva das decisões de condenação, as de arquivamento, etc., se também encarariam essa finalidade. Teríamos outras perguntas, mas eu acho que teremos um diálogo até por outras vias. Agradeço desde já as respostas e a participação. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Juiz Conselheiro António Pires de Graça. Efetivamente, a luta contra a corrupção e contra a fraude não é uma mania do Chega, nem algo que o Chega encare de ânimo leve, mas algo que temos como uma prioridade. Ainda mais num país que tem 4 milhões de pobres e onde abundam fortunas que ninguém sabe explicar bem de onde é que vêm, mas sabemos que não vem do trabalho. Com pena, sabemos bem o que a Casa gasta. A corrupção e a falta de transparência na gestão de vários domínios da Casa Pública, como certamente sabe, não é mito. É facto. E esta audição em específico é de grande interesse, pois estamos perante um mecanismo nacional da anticorrupção que assume como objetivos, no seu site, promover a transparência e a integridade na ação pública e garantir a efetividade das políticas de prevenção de corrupção e das infrações conexas, como está específico no vosso sítio da internet, que são princípios que se enquadram muito bem nas nossas preocupações. E eu gostava de começar a falar consigo, se assim me permitisse, sobre assuntos que têm a ver com os fundos europeus. E porque estamos a falar de milhares de milhões de euros que entram na economia, que entram no país, e dada a importância dessas verbas para o presente e para o futuro de Portugal, a gestão e a execução dos fundos é um tema de natural de interesse. Logo, não podemos perder a oportunidade de o ter cá e não aproveitar a sua presença para recolher a sua
sua opinião como presidente do MANAC sobre vários assuntos. E eu queria começar por recordar declarações de uma pessoa que certamente conhece muito bem, que é o Dr. Pedro Dominguinhos, está associado a vários assuntos, mas também ao PRR. No dia 16 de março, o Dr. Dominguinhos disse na Rádio Renascença, e cito, rejeito qualquer problema de fraude ou desvios na gestão dos fundos europeus. Palavras dele. Não surpreende, sabemos que é uma observação que está quase obrigado a fazer, porque está a falar em causa própria, mas não seria de esperar. Mas o timing foi infeliz. O timing foi infeliz. Porquê? Porque 3 dias depois, exatamente no dia 19 de março, a Polícia Judiciária anunciou uma mega operação que implicava um empresário, bem conhecido, um jornalista de renome, em crimes de fraude na obtenção de subsídios europeus, fraude fiscal, branqueamento de capitais, com fundos europeus na ordem dos 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Mais tarde, bem recentemente, a 10 de outubro, o Tribunal de Contas Europeu, como certamente sabe, anunciou mais 3 novos casos de fraude no acesso a fundos europeus em Portugal. O Tribunal de Contas Europeus. A 24 de outubro, uma pessoa que certamente conhece, Ana Carla de Almeida, especialista em fundos europeus do Ministério Público, disse, e cito, a governação dos fundos europeus tem um pendor partidarizado, isto é, dá vantagens às regiões com a mesma cor do governo. Disse também, na mesma entrevista, que a proximidade dos candidatos aos programas de fundos europeus, a proximidade destes candidatos ao poder político e a pressa em executar fundos europeus, pressa essa que este governo já assumiu que tinha, são fatores de corrupção e fraude, nas suas palavras. A 29 de novembro, há 4 dias atrás, portanto, a mesma pessoa disse isto. A gestão dos fundos europeus tem muitas fragilidades. E o que o público apenas conhece a ponta do iceberg. A decisão deste governo de acelerar a execução aumenta e muito o risco de irregularidades e de fraude. Acabei de citar. Dado este cenário, e nada disto é avançado pelo Chega, mas sim nem por pessoas associadas ao Chega, pessoas da sociedade civil, a primeira pergunta que eu lhe colocava era esta. Quando o Dr. Dominguinhos, que citei no início, diz que a execução dos fundos europeus está blindada de fraude e de corrupção, está ele a faltar a verdade ou estão a faltar a verdade a Judiciária, Ana Carla Almeida e o Tribunal Europeu? Era a primeira pergunta que eu lhe tinha. A segunda pergunta, Sr. Juiz Conselheiro. Em agosto deste ano, numa entrevista ao jornal Eco, uma antiga governante, também deputada desta Casa, sugeriu que as pessoas, estou a citar, as pessoas que praticam autos fraudulentos nunca mais deveriam poder candidatar-se a fundos europeus. A mesma pessoa até defendeu que o Estado não se deveria circunscrever à entidade jurídica, isto é, à empresa que se candidata, mas às próprias pessoas. E cito, ficariam marcadas para o resto da vida, porque não são de confiança. Eu queria saber se está de acordo com esta proposta e, para ajudar a sua resposta, quem o fez foi Ana Abrunhosa, antiga Ministra da Coesão Territorial do Governo do PS. A terceira pergunta. Na sua apresentação, numa apresentação que nos foi facultada da vossa autoria, num slide 7, o Sr. Juiz Conselheiro aponta que está em curso o programa Rede de Escolas Anticorrupção e vemos na tabela, que está lá, que tem escolas em Portugal continental, França, Suíça, Brasil, Angola, Moçambique. Com surpresa, e de certa forma muita pena minha, nenhuma escola que seja nas autonomias. Nenhuma na Madeira, nenhuma nos Açores. O que me parece especialmente complicado, dada a relação difícil que certos governos, especialmente o da Madeira, tenham com a questão da corrupção e que o prova são os muitos processos em curso que envolvem altas figuras do Governo Regional da Madeira. Porquê é que as regiões autónomas não estão incluídas até este momento nesta rede de escolas? Quarta pergunta, Sr. Juiz. A declaração de missão do MANAC fala em promover a integridade da ação pública, que está no vosso site também. Integridade depreende-se, por exemplo, assegurar que os mais qualificados desempenham os cargos sobre os quais recaem maiores responsabilidades, presumimos nós, em instituições como, por exemplo, entidades reguladoras. Aliás, presumo até, por aquilo que tudo nos disse, por aquilo que vejo no seu site e nas apresentações que normalmente faz, que um governo, hipoteticamente, pode comprometer a capacidade de ação de uma entidade reguladora, por exemplo, se nomear para o setor, digamos, dos transportes, pessoas que, em audições nesta própria casa, dizem: o meu percurso profissional está dissociado de qualquer setor económico em concreto. Fim de citação. Assim sendo, gostaria de saber a sua opinião como Presidente do MANAC sobre a notícia que é publicada hoje,
de que o Governo nomeou 2 gestores, sem qualquer experiência conhecida na administração, conclua, para a Autoridade de Mobilidade dos Transportes, onde vão oferir 9.300 e 10.500 euros. Eu queria saber se a MENAC sabe quais foram os critérios e se identifica com este tipo de procedimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Gomes. Passamos à Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde já as minhas desculpas por só ter conseguido chegar agora, mas estava noutra reunião que não podia mesmo faltar. Sr. Juiz Conselheiro, desde já agradecendo também a sua presença, permita-me então iniciar esta intervenção destacando um dos desafios cruciais enfrentados pelo MENAC, que se prende com a percepção, tanto da opinião pública como publicada, acerca da sua natureza e missão. O MENAC não deve ser confundido com o sistema judicial, sendo fundamental que cidadãos e empresas compreendam o seu papel preventivo e a distinção das instâncias judiciais e punitivas. E este esclarecimento é essencial e não é por acaso que em abril deste ano o MENAC emitiu um comunicado sublinhando a necessidade de clarificar o seu âmbito de atuação. Neste âmbito de atuação, reconhecemos que o MENAC, com pouco mais de 1 ano e meio desde a sua instalação definitiva, adotou nesta primeira fase e compreensivelmente um papel mais pedagógico. No entanto, à medida que esta fase inicial, com um foco num papel mais educativo e pedagógico, se esgota e a função fiscalizadora do MENAC emerge com maior intensidade, importa então refletir sobre o equilíbrio entre a pedagogia e a fiscalização que deve imperar. E é desta reflexão e análise que resultam algumas constatações a propósito de recomendações emitidas este ano pelo MENAC, designadamente sobre a recomendação número 7 de 2024, na qual se recomenda às entidades abrangidas que, através do seu responsável pelo cumprimento normativo, seja comunicado mensalmente ao MENAC se houve regularidade no seu cumprimento ou se houve falhas ou irregularidades. Nós percebemos a ideia desta recomendação, que entendemos como não vinculativa, mas parece-nos, por outro lado, que este pode ser um caso de gold plating, na medida em que o Estado, neste caso através do MENAC, aproveita a implementação de legislação europeia para impor requisitos, obrigações ou normas adicionais e que vão além dos requisitos ou normas previstos na legislação europeia original. Não nos podemos esquecer de que esta nova obrigação representa, por um lado, um custo financeiro e de oportunidade, neste caso para as entidades abrangidas, que se vêem a braços com mais uma obrigação legal de vinculação dúbia e que geram custos de implementação e execução às empresas, mas, por outro lado, também para o próprio MENAC, esta recomendação representa uma sobrecarga de trabalho num órgão que publicamente reconhece o seu déficit de recursos humanos. Embora compreendamos a necessidade de rigor, não podemos deixar de questionar se o MENAC tem ou não capacidade logística para gerir estas obrigações acrescidas sem comprometer a sua eficiência e se isto, no fundo, não representa também mais burocracia e mais custos para as empresas e para as entidades abrangidas. Numa outra orientação, a 1/2024, o MENAC estabelece igualmente obrigações acrescidas para as entidades privadas, nomeadamente no que diz respeito à limitação sobre quem pode ou não exercer a função de responsável pelo cumprimento normativo, sendo que, segundo a orientação do MENAC, estas funções terão de ser validadas por via da respectiva certidão comercial e por quem, nos termos da mesma, tem os devidos poderes para vincular essa mesma sociedade. Pergunto então, esta limitação acrescida que resulta de uma interpretação legal não constitui mais um passo na implementação da legislação anticorrupção, dificultando assim a sua execução? Ainda relativamente às obrigações criadas pelo MENAC na esfera das entidades privadas. No passado dia 25 de novembro entrou em funcionamento a plataforma RGPC e, segundo a comunicação institucional do MENAC, as entidades privadas abrangidas pelo cumprimento normativo do RGPC iriam receber um e-mail com as indicações necessárias ao respectivo registro para cumprimento de obrigações declarativas. Sucede que, segundo a legislação vigente, nomeadamente o previsto nos artigos 6º e 7º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, esta obrigatoriedade existe apenas para as entidades públicas e não para as entidades privadas. Numa fase de implementação do MENAC e conhecidos os seus recursos escassos, não será de concentrar esforços na implementação das atuais medidas de prevenção, primeiramente na administração pública? O combate à corrupção não pode significar um reforço da burocracia com todos os custos inerentes já enunciados ao nível financeiro e de oportunidades. E feita esta resenha das obrigações criadas pelo MENAC, não podemos deixar de constatar que o exemplo deve ser dado por quem obriga, neste caso o Estado, em todas as suas dimensões, nomeadamente na administração direta e indireta do Estado, nas regiões autónomas, nas autarquias locais e no vastíssimo setor público e empresarial, e até, com as devidas adaptações legalmente previstas, também ao Banco de Portugal.
Nesse âmbito, gostaríamos ainda de questionar qual o estado atual da implementação das medidas preventivas constantes do Regime Geral de Prevenção da Corrupção no setor público, nomeadamente nas autarquias locais. O relatório do MENAC, relativo ao ano 2023, escrevia que os municípios assumem um claro destaque como entidade mais associadas a procedimentos criminais, com a presença de matéria criminal representando 34% de todo este universo de análise. Como classificaria, então, o grau de implementação das obrigações legais criadas pelo Regime Geral da Prevenção da Corrupção junto das autarquias locais? Relativamente à avaliação dos planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, esta implica a elaboração e o envio de um relatório de avaliação intercalar no mês de outubro aos riscos de nível identificados como elevados ou máximos. Como classificaria o cumprimento desta obrigação legal pelas entidades sujeitas ao seu cumprimento? E mesmo para concluir, gostaria também de abordar o futuro do MENAC. O programa do Governo afirma a intenção de proceder a uma reforma institucional das entidades públicas especializadas na transparência e prevenção da corrupção, incluindo o MENAC. Contudo, é com óbvia preocupação que constatamos que a agenda anticorrupção apresentada pela Sra. Ministra da Justiça menciona o MENAC apenas uma única vez, limitando-se a assinalar a necessidade de aprovar uma nova estratégia nacional anticorrupção para o período 2025-2028. Ora, nós estamos prestes a iniciar o ano 2025, a Estratégia Nacional Anticorrupção em vigor aproxima-se do seu termo, sem que haja qualquer indicação sobre a continuidade desta política estruturante. Mais alarmante ainda é o facto da nota explicativa do Ministério da Justiça relativa ao Orçamento do Estado para 2025 não fazer qualquer referência ao MENAC. Essa ausência de menção suscita questões sobre a verdadeira prioridade que o Governo atribui a este órgão e à sua missão de prevenção e combate à corrupção, uma missão que, como todos reconhecemos, é essencial para a integridade e credibilidade do nosso sistema democrático. Pergunto-lhe então como é que vê o futuro do MENAC face a estas circunstâncias e relativamente à própria necessidade de implementação de uma nova estratégia anticorrupção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Leitão. Nós concluímos esta ronda com o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, os restantes membros do MENAC. Não vou repisar as várias perguntas que já foram feitas, até para lhe dar a oportunidade de responder a questões muito concretas que lhe queria fazer. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira a legislação que transfere para as autarquias o poder de alterar a classificação de terrenos rústicos para urbanos. Pronto, se o MENAC foi consultado em algum deste processo legislativo, em caso afirmativo se emitiu alguma orientação, se entende que esta alteração pode, de alguma forma, representar um aumento do risco de corrupção. Como é que olha para esta alteração legislativa, uma vez que é evidente que isto pode gerar mais-valias imobiliárias e, como o próprio MENAC reconhece, também o relatório anual de segurança interna, refere o crime de corrupção, de peculato associado à gestão do território apresenta dados manifestamente preocupantes. Isso leva-me a uma outra pergunta muito concreta. O MENAC tem estado atrasado, sobretudo no seu trabalho relativo ao setor privado. Como é que hoje está esse trabalho? Como é que está a monitorização do setor privado? Que iniciativas é que foram levadas a cabo e quais é que são os respectivos resultados? E pergunto-lhe também uma reflexão que atualmente o trabalho do MENAC incide sobretudo sobre pessoas coletivas com mais de 50 trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, existe um conjunto vasto de empresas, de identidades, de pessoas coletivas que, podendo ter um elevado volume de negócios, podendo ter uma grande capacidade de contratualização com o Estado, por força de se encontrarem em setores de atividade na indústria financeira ou no setor tecnológico e no digital no geral, não carecem de mão de obra intensiva, portanto são empresas com elevados volume de negócios, mas no entanto têm mão de obra, têm menos de 50 trabalhadores e trabalhadoras e por isso o MENAC não se aplicam o acompanhamento administrativo que o MENAC faz. Por último, como é sabido, há vários anos que estão em falta os relatórios relativos à emissão dos vistos Gold. A Comissão Europeia tem alertado durante vários anos que isto são mecanismos que são bastante permeáveis à corrupção. Houve vários casos europeus, várias dúvidas já levantadas em Portugal.
E eu pergunto-lhe se, na sua opinião, não era importante, mesmo para o trabalho do MENAC, que esses mesmos relatórios fossem de uma vez por todas publicados, uma vez que eles têm suscitado manifestas preocupações até por parte de entidades internacionais como a Comissão Europeia. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. O Sr. Conselheiro, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral dispõem agora de um tempo até 20 minutos para resposta às várias perguntas que naturalmente organizarão como bem entenderem. O Sr. Conselheiro tem a palavra para responder. Senhores deputados, assim de imediato o que lhes posso dizer é o seguinte: eu gostei de ouvi-los a todos, a todas, gostei de ouvi-los, não é? Percebi as vossas perguntas, assim em termos gerais, não é? Digamos, antes de referências concretas, o que eu lhes quero dizer é o seguinte: o MENAC partiu do zero e, perante, digamos, o fundamento legal da sua existência, tende a cumprir o determinado por lei e, paulatinamente, isto tem vindo a ser cumprido. Embora, digamos, o MENAC em si necessitaria de alguma alteração, nomeadamente a nível dos tais recursos humanos e da dotação de uma melhor eficácia do funcionamento, e a Sra. Ministra da Justiça é uma pessoa séria, dedicada e competente, e, obviamente, como manda lá a agenda anticorrupção, certamente, oportunamente, terá ocasião de providenciar nesse sentido. Porque o MENAC, além, digamos, destes nós três aqui, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral, é composto por uma comissão de acompanhamento para acompanhar determinadas decisões próprias lá do MENAC e uma comissão de sanções para aplicar as sanções quando houvesse lugar a isso. Agora, o que acontece é que, como eu vejo aquilo depois da experiência, não é que tem, em termos concretos, não é? Eu sempre fui um homem, digamos, do terreno, o que me parece é que é até um Conselho Consultivo, uma Comissão de Acompanhamento e uma Comissão de Sanções. O Conselho Consultivo, numa ótica democrática e divulgação de informações e até recolha de informações, está um bocado, digamos, apesar de ser terem uma certa extensão, mas está um bocado limitado, entre aspas, na quantidade que tem. Quer dizer, o Conselho Consultivo devia ser alargado, no sentido em que cada Ministério, e houve também alteração de Ministérios, não é? Cada Ministério deve ter um inspetor-geral no Conselho Consultivo do MENAC. Artigo 1. Artigo 2º, deve haver representantes da sociedade civil no próprio MENAC, embora tenha uma que acho que é da Confederação Comercial, não é, ou Industrial Portuguesa, não é, tenha lá um assistente representante, mas tem, digamos, uma professora doutora lá da Faculdade de Direito de Coimbra, que é a doutora João Antunes, que foi, por sua vez, também fez parte da Estratégia Nacional Anticorrupção. Devia haver elementos da sociedade civil e esses elementos da sociedade civil deviam, digamos, ser idóneos, como é evidente, para representar o Conselho Consultivo no MENAC, não é? É, digamos, uma espécie da sociedade civil de ter representação no próprio MENAC. Para isso, para se evitar, digamos, uma arbitrariedade e a quantidade que há, digamos, de população, uma maneira simpática e própria era, digamos, essas organizações com que o MENAC fez protocolos ter um representante no Conselho Consultivo, porque elas próprias, digamos, interagem também a nível da questão da prevenção da luta contra a corrupção, e era uma maneira, digamos, direta até, não é, de haver uma representação civil através de entidades que se dedicam, digamos, a essa matéria, não é? Um dos aspectos. Outro aspecto que também que será um bocado dissonante é que, além dessa comissão de acompanhamento e a comissão de sanções, a meu ver, isso não faria sentido. Numa ótica, digamos, de eficiência para a eficácia das coisas, seria extinguir a comissão de acompanhamento, extinguir a comissão de sanções e criar uma espécie de comissão de apoio, um departamento de apoio, não uma comissão de apoio, dotada de indivíduos formados em Direito e em Finanças, que teria uma função consultiva e executiva do Presidente, não é? Sem prejuízo da atuação do Presidente, delegado no Vice-Presidente, ou de outros assuntos que aparecessem no MENAC. Mas, quer dizer, essa comissão consultiva e executiva, a meu ver, seria bastante, porque seriam dirigidos, seriam ouvidas, não é, sobre situações que se entendessem necessárias e que fosse conveniente, digamos, refletir, e ao mesmo tempo seriam dotadas do que fosse determinado para, a nível de todo Portugal,
executar o que fosse necessário. Isto leva a outra situação, que essa também é fundamental, e espero que a Sra. Ministra não tenha isso em consideração. Há uma situação que é de interligação entre as inspeções gerais e as inspectores regionais. Quer dizer, porque se o Portugal vai do norte ao sul e, portanto, nascente a poente, e, portanto, é muita área territorial, como é que pode o MNAC de per si, que pode fazer auditorias, mas como é que pode o MNAC de per si andar, digamos, a correr em Portugal inteiro a gastar os dinheiros públicos? O que eu digo é o seguinte, numa ótica de, digamos, de verificação, de fiscalização e até de aconselhamento, os inspectores regionais, que são inspectores que estão em todas as áreas, articulados com os inspectores nacionais, os gerais, deviam eles próprios, digamos, cumprir o que fosse terminado e fazer, em colaboração nessa tal interligação dos inspectores, fazer, digamos, uma atuação concreta relativamente às empresas, vendo como elas estão, se está tudo nos conformes, se é preciso alguma coisa, terem, digamos, a função pedagógica e um bocado explicativa, corretiva, não é da própria atuação, não é? Era uma definição fundamental, a articulação das inspeções gerais com as inspeções regionais, não é? É outra hipótese. E a partir daí, quer dizer, seria mais nesse, portanto, pode-se fazer pareceres, análises, estudos, não é? Requisitar, digamos, a nível da própria estrutura fundamental, há uma interligação, ou pelo menos devia haver em termos práticos, uma interligação constante entre as atuações do MNAC e o próprio Governo. Quer dizer, a nível dos governos, não é, quer solicitando, quer pedindo, não é, explicações, quer fiscalizando o próprio Governo nesses âmbitos, daquilo que, digamos, que agora está estabelecido, e nomeadamente que foi também através do GREC, não é, das relatórios da União Europeia, o próprio Governo tem um código de conduta, não é, as prevenções e tal, e isso devia haver assim. Por exemplo, a Assembleia da República, que tem mais de 50 trabalhadores, como é evidente, não me parece que tenha código de conduta. Não me chegou lá nada ainda, por exemplo, sobre a Assembleia da República. E deve ter muito mais disso. Portanto, esses aspectos, sendo o MNAC um instituto de fiscalização, de iniciativa e de controle, não é, e de sanção, devia, digamos, ter conhecimento disso, também dessas situações assim, porque obriga a todas as entidades públicas também, não é? E, portanto, isto só, digamos, um mero desabafo de criatividade pedagógica, não é, para poderem raciocinar. Portanto, esse aspecto de fundo acho que é um aspecto estrutural e os funcionários que fossem chamados, não é, que é concurso, deviam ser fixados os termos, acabar com isso da mobilidade, ou pelo menos dar à mobilidade a hipótese em termos da opinião da legislação pública, não é, de poderem ficarem colocados efetivos ou por tempo interminado, porque nos termos do Decreto-Lei 109 têm uma função limitada por um determinado tempo e a maior parte deles não vão, mesmo sendo aprovados, porque não têm uma garantia laboral, não é, definitiva, não é, da sua realização. E por isso uns não aceitam, outros vão-se embora, desistem, precisamente porque não têm uma garantia própria, não é, que os convença, não é? Portanto, esse aspecto é um aspecto fundamental que devia ser também alterado e posto, digamos, na legislação que depois estivesse para sair, não é? Assim como também o próprio mecanismo nacional anticorrupção, que partiu do zero, não é, por influência estrangeira, ou nomeadamente na sequência lá daquelas intervenções havidas nas Nações Unidas e depois a tal estratégia nacional que foi criada, e antes do mecanismo do MNAC esteve começado o Conselho da Prevenção da Corrupção, devia haver, a meu ver, também uma espécie de maior, a nível económico, não é, do que os funcionários recebam, não é, ter um salário condigno e estarem definitivos ao concorrer para o MNAC, não é, porque também é uma razão que eles se queixam, e eu, por exemplo, para o MNAC não há nada. Eu próprio perdi cerca de 600 euros quando vi de conselheiro para o MNAC, porque em conselheiro estava na minha pensão, e ao ir para o MNAC eu recebi, quer dizer, menos 600 euros, e a solução que era simples. Eu, quer dizer, não pagava a ADSE, portanto, isso era tudo lá com a pensão, e cheguei, depois, a partir daí, em que estive a trabalhar para o MNAC, digamos, fiquei desligado da pensão, portanto, interromperam, já não pagam a pensão, e estou a receber o vencimento do MNAC, que é 75% do vencimento do Presidente da República, mas só que não me aplicam o ADSE. Portanto, a ADSE tem de ir todos os meses à Caixa a pagar a ADSE, tem de ir eu próprio a pagar, e depois, se não corta-me a ADSE, onde dei 50 anos a pagar, não é? E por sua vez, quer dizer, a nível de pago para a Segurança Social,
em que é bastante, não é, que fica um ordenado inferior àquilo que a própria lei dizia que podia optar pelo próprio vencimento original, não é, pela própria pensão, não é? E a própria pensão disse que votou, dizendo que isso, pronto. Agora, de maneira que, portanto, há situações aí que são assim deste estilo, não é? A questão da questão do tornar eficaz o MENAC será uma questão mais deste género, no sentido de haver um dinamismo em que a estrutura dos funcionários e aquilo que é necessário através do cumprimento do artigo 2º sobre as missões do MENAC pudessem ser executados de forma célere e, portanto, com eficácia para o efeito. Mas isso, como eu digo, a estrutura de fundo é a interligação entre as inspeções gerais e as inspeções regionais, não é? É isso. E até, digamos, a possibilidade até do próprio MENAC de fazer investigações e tal. Há outra, por exemplo, outra situação concreta, por exemplo, como é que se controla aquelas empresas, não é, de 50 ou mais trabalhadores. Essas empresas precisamente vendem, não é, que elas enviam, digamos, os códigos de conduta, aquilo que ele manda, não é, os tais regimes da prevenção da corrupção. Estabeleceu-se até uma recomendação para que, digamos, tenta, digamos, a morosidade, a vida a nível das inspeções, uma maneira, digamos, hábil de controlar as próprias empresas, ver se estão a cumprir ou não. Foi quando se criou aquela recomendação que eu queria que está publicada, no sentido de que devem enviar todos os meses, com referência ao mês anterior, se cumpriram, se houve algum falhanço, se há alguma irregularidade, portanto, de uma maneira direta ou indireta de controlar a própria empresa. Mas isto também me leva a outra pergunta. Mas sendo assim, quem é que me garante, quando responde ao questionário, a dizer que sim, sim, que nada há, tudo bem e tal, que aquilo corresponde à verdade? Isso necessariamente implica, digamos, a tal necessidade de haver a tal uma inspeção que vá nessa empresa, ou aleatoriamente, quando passar por esses locais, verificar se aquilo está assim, em conformidade ou não. Era uma maneira, digamos, de garantir a transparência e a própria integridade para lá daquilo que elas já responderam. Quer dizer, estas hipóteses, entre as hipóteses de fuga ou as hipóteses de não-verdade das coisas e a autêntica realidade concreta que se quer, não é? Portanto, há aí uma necessidade de operação, de operacionalidade que deve ser. Depois, mais perguntas que fizeram, os códigos de conduta, portanto, estão nestas situações, isso constam dos próprios regimes legais e o aspecto deixado a ser controlado, eles têm enviado sempre, agora têm enviado isso, os relatórios não vinham assinados, mandei-lhes uma recomendação a dizer que aquilo não podia ser assim, senão, digamos, me parecia uma arbitrariedade, não é? Não era assim, tinha de ser, alguns vêm lá com o Presidente da Câmara dizer que sim senhora, que foi aprovado e tal, alguns até mandam a servidão, mas muitos relatórios vêm de empresas, é só o relatório em si, vem ditilografado, vem até lá com umas apresentações bonitas de ornamentação, mas não vem com nenhuma assinatura, nenhuma autenticação, não é? Como é que sabe a gente se aquilo corresponde à verdade, não é? E, portanto, também fiz ver, porque, no fundo, o problema base fundamental para a prevenção da corrupção é saber a verdade das coisas e a transparência delas, não é, na sua integridade. E, portanto, também fiz isso, não é? Que é uma situação que os inspectores no terreno também podem conferir e esclarecer, não é? Mas pronto, mande essas recomendações com esses efeitos pedagógicos e, ao mesmo tempo, de cumprimento, não é? Já vai. E depois, de maneira que, portanto, há aquilo dos fundos europeus. O Portugal até fez também um contrato com isso dos fundos europeus, com a missão Recuperar Portugal. Isso tem, digamos, umas linhas acertadas de execução daqueles programas, daquilo que tenha, e aquilo tem de ser cumprido à risca, nem há, digamos, reembolso, nem há, digamos, recebimento de dinheiro sem haver projetos feitos e que sejam validados e aprovados também por essa entidade. E, portanto, não é um problema, digamos, lá na Caprina, ou um bocado assim de arbitrariedade, chegar-se a fazer-se uma investigação semanalmente. Ou há elementos respectivos que possam, digamos, estar a gerar situações de fraude, ou, digamos, de ilicitude, e aí a própria Polícia Judiciária, a entidade competente, tem a tal unidade de combate à corrupção, ou então, a nível da prevenção, perante um aspecto objetivo do que é que está escrito e daqui que está previsto, quer dizer, não se pode ser mais também estar, digamos, a especular. Ou há coisas concretas ou não, nem que sejam meros indícios, porque como os suspeitados já devem ter ouvido dizer, e eu tenho já dito, não é, uma coisa é a prevenção e outra coisa é a repressão, não é? E a prevenção não é por mera especulação, ou por mera tal, só caímos, digamos, podemos cair no regime de Inquisição, ou da Revolução Francesa, quando era do regime de terror, não é? A prevenção, a não ser que haja também indícios objetivos, digamos, de situações
fora da lei, nessa altura que se pode presumir, não é? Isso ainda é incompreende, mas por regra geral, a prevenção não é um meio especulativo próprio, nem um meio policial, nem um meio de peritagem científica. Há, digamos, fundamentar-se, sim senhora, naquilo que se pretende evitar, que é, digamos, a repressão, a corrupção, e, portanto, mas quer dizer, mas em termos concretos, por isso é que há os regimes legais da prevenção da corrupção. Estamos nós no Estado de Direito. O Estado de Direito é fundamentado no princípio da legalidade, portanto, todo o regime da prevenção da corrupção, conforme são os regimes do Código Penal, regimes de repressão e desse género, o regime da prevenção é necessariamente também sempre um regime legal, que, digamos, que há de ser publicado da harmonia em que o for, como for. Não é? E é por isso que temos este regime legal da prevenção da corrupção, em que, digamos, o MENAC atuará e será a função dele cumprir nessa ótica, não é? O regime legal da prevenção da corrupção legislativamente, não é, consagrar, mas não é o mero MENAC, por mera especulação, não é, diríamos, andar assim como que a inventar ele próprio para a prevenção. Quer dizer, são estes aspectos concretos, portanto, há de haver sempre um certo rigor entre, digamos, a necessidade e a atuação concreta relativamente ao cumprimento da legalidade, não é? Portanto, é um bocado também, este já é outra coisa, deve ser isso. E já vai. E então, portanto, tal que o Sr. Vice-Presidente quer dizer qualquer coisa. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Dispõe ainda de um pouco menos de 5 minutos. O Sr. Vice-Presidente do MENAC tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para esclarecer, era só para dar aqui 2 ou 3 esclarecimentos. Primeiro, relativamente à avaliação da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, o MENAC já manifestou formalmente ao Ministério da Justiça a sua disponibilidade para dar cumprimento ao artigo 215, número 2 da Lei do Orçamento de Estado de 2024, que prevê, de facto, que haja um grupo para fazer a avaliação da estratégia. Parece-nos que é fundamental que seja feita, de facto, a avaliação da estratégia, até não só para perspectivar os próximos anos e a estratégia anticorrupção para os próximos anos, nomeadamente tendo em conta que há, de facto, esta agenda anticorrupção, que prevê, de facto, nomeadamente quanto ao MENAC, a questão da reestruturação orgânica. Não escondemos que há determinados aspectos orgânicos que podem ser, sem dúvida, melhorados e aperfeiçoados. O MENAC fez um documento que entregou em devido tempo, antes da consulta pública, relativamente aos contributos do MENAC para essa agenda anticorrupção, e no qual esses aspectos estão definidos e trata-se da nossa posição relativamente a isso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, relativamente à questão das verbas europeias e, portanto, dos fundos comunitários, até podemos depois enviar a esta Comissão a documentação detalhada. Nós fizemos uma ação pedagógica juntamente com a Missão Recuperar Portugal, que decorreu, salvo erro, em maio deste ano, destinada, portanto, por um lado, dar conhecimento de boas práticas no domínio da prevenção da corrupção para as entidades, nomeadamente as entidades beneficiárias. Isso foi uma primeira ação que fizemos juntamente com a Missão Recuperar Portugal e que pretendemos dinamizar, mas, portanto, isso já houve uma... Também queria referir, relativamente àquele comentário que foi feito por não constarem escolas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, isso de facto é uma realidade. Este sistema de rede de escolas pressupõe que haja, portanto, uma candidatura, que as escolas se candidatem, portanto, e, portanto, não houve candidaturas de escolas provenientes das regiões autónomas dos Açores e da região autónoma da Madeira. No entanto, chama a atenção, e já que se falou nas regiões autónomas, que, de facto, uma das inovações até do diploma que criou o MENAC foi que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, através das respectivas inspeções regionais, estão representadas tanto no Conselho Consultivo como designam um representante para a Comissão de Acompanhamento e para a Comissão de Sanções. E, portanto, temos contacto com a realidade regional por essa via. Relativamente a uma questão que a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal fez, relativamente às entidades privadas,
Eu queria referir que tem havido até uma grande apetência das entidades privadas que nos têm contactado até para o cumprimento destas obrigações. Sabemos que o Regime Geral de Prevenção da Corrupção tem algumas lacunas que levam a que se refira que para as entidades privadas não é obrigatório, nomeadamente a submissão da plataforma, mas têm sido até as entidades privadas e nomeadamente até entidades privadas e associações sectoriais que nos têm contactado e que têm uma grande predisposição para o cumprimento e, portanto, queria dar esta nota aqui. Depois, relativamente ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que referiu a questão da audição do MENAC relativamente a essa legislação, não fomos ouvidos. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Conselheiro, dispõe de 30 segundos para concluir. Esqueci-me de referir que houve 102 denúncias, uma vez que é o canal de denúncias, 16 privadas e 86 públicas, natureza pública, 42 foram arquivadas, 46 foram para a Inspeção Geral respectiva, competente, e 14 foram remetidos ao Ministério Público. É o que se passa quanto às denúncias. E sobre essa coisa da atuação privada, sobre as pessoas coletivas de direito privado, há até uns artigos no próprio Decreto Lei 109, em que, digamos, estão sujeitas a um procedimento, devem ter procedimentos de controle interno e procedimentos de avaliação prévia. Isto é, fazem uma própria autoavaliação nos próprios trabalhadores, a própria empresa em si, não é relativamente a conseguir para andar tudo nos conformes. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Nós agradecemos a disponibilidade para responder às perguntas. O Sr. Deputado Chega, Francisco Gomes, antes de sair, pediu para justificar a ausência, dando conta de que tinha uma intervenção em outra comissão. Chegamos assim ao final da nossa audição. Eu pedia às senhoras e aos senhores deputados só mais um minuto, por causa de uma questão relacionada com o plano de atividades suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, eu vou só acompanhar o Sr. Conselheiro, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral e peço apenas mais 2 minutos às senhoras e senhores deputados.